Olá, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 28 de março de 2020. Eu venho aqui dar sequência à questão da relação entre a pandemia e a economia. É praticamente uma continuação daquele vídeo anterior, onde eu preciso acrescentar mais algumas coisas, desenvolver mais o assunto, apesar de recomendar o excelente vídeo da TV Coyote a esse respeito, que eu acho que foi brilhante em vários aspectos. E também fazer uns pequenos adendos, pelo menos uns esclarecimentos, porque eu acho que no vídeo anterior não ficou muito claro o que eu quis dizer quando eu falei que Bolsonaro não estava no governo, mas eu cheguei a dizer, mas faltou sintetizar no final. Diz basicamente que naquele momento ele não tinha efetivamente feito um pronunciamento oficial no sentido de anunciar uma medida. Ele simplesmente usou o horário eleitoral para fazer a mesma coisa que costuma fazer numa das suas lives, emitir opinião pessoal. E isso é meio que inédito. Não foi isso que o Trump fez. O Trump tinha feito um anúncio de que em tanto tempo, daqui a 15 dias, ia reavaliar e que tinha a pretensão de abrir os Estados Unidos, de relaxar as leis de quarentena. Mas isso o que era? Era um aviso do que poderia vir a acontecer. Não vai mais acontecer. Ele já voltou atrás. Os Estados Unidos já estão com... Daqui a pouco vai para 1.500 mortos, 10 mil infectados. A situação ali vai ser devastadora. Está muito claro que não vai dar certo. Aqui no Brasil, a mesma coisa. Bolsonaro resolveu oficializar a campanha Brasil não pode parar. E isso não vai dar certo. Ele vai voltar atrás em algum momento, como normalmente faz. Nós não temos governo federal mais, entendam isso. O governo está completamente perdido. Ele sistematicamente se isolou de todos os governadores, prefeitos. O último aliado dele pulou fora. E, aliás, note que isso é um padrão infalível em toda a história do bolsonarismo. Ele se isolar, brigar com todos os seus aliados. E não tem mais praticamente nenhum daqueles aliados que ele teve na época da eleição. Todos hoje estão contra ele. Ele consegue unir diversos partidos inimigos contra ele, conseguiu unir. É impressionante a capacidade de promover uma união reativa. E vai lembrar que eu estou um pouquinho mal. E vai lembrar também que acabou de sair uma pesquisa da tal de Qualivest, deixando claro que a grande maioria dos brasileiros estão mais preocupados com a pandemia do que com a economia. Deu 63% em como preocupação primordial a questão da saúde. E a questão da economia caiu para 34%. Volto a dizer, a questão é relevante, tem-se que se preocupar com a economia, sim, mas a verdade seja dita que esse discurso de preocupação econômica ele está sendo colocado de forma terrivelmente equivocada. Ou seja, quem assumiu esse discurso ou assumiu mal, ou assumiu por meio das pessoas erradas, com as premissas erradas e a abordagem errada. Primeiro, porque ele chega a ser hipócrita no sentido de que ele denuncia um alarmismo, que a mídia estaria fazendo um pânico perante a população para empurrar uma quarentena. E ele ao mesmo tempo faz um pânico muito pior para dizer que a economia vai matar muito mais gente, a quebradeira econômica vai matar muito mais gente que o vírus. É curioso, cara, você fala que 5 mil pessoas vão morrer numa epidemia, como falou lá o Dusk, provavelmente baseado num relatório da ABIN aí que andou vazando. E aí chama isso de gerar pânico. Depois vai e fala, não, mas ele vai morrer muito mais se manter a quarentena. Isso não é pânico, não. Já começa por aí, com essa esquizofrenia. Tem a cara de pau de me dizer que vai ter fome, as pessoas vão passar fome. Pelo amor de Deus, velho. Além dos que já estão em estado de fome, né, que por sinal o processo golpista contribuiu para colocar o Brasil de volta no mapa da fome, mas além desses, não tem essa possibilidade da maior parte da população que está fora do alcance da fome voltar a passar fome por causa dessa crise. Por favor. Uma das distinções mais fundamentais que tem que ser feitas hoje para ter o mínimo de noção das questões relevantes é a distinção de pobreza absoluta e pobreza relativa. Pobreza absoluta é aquela que as pessoas realmente estão passando fome, estão desabrigadas, não estão tendo que vestir, não estão tendo acesso ao mínimo. A pobreza relativa é aquela que você
todas as suas condições básicas estão satisfeitas. Mas o que você não tem são, às vezes você não tem emprego, você não tem nenhuma possibilidade de realização, você não tem diversão, você não tem um consumo mínimo, não pode viajar, as pessoas se sentem frustradas. É na pobreza relativa que aumentam os índices de depressão, que acontecem os suicídios, é a insatisfação generalizada, porque a pobreza absoluta ela tem um efeito anestésico sobre essa consciência. O grande drama existencial humano só se manifesta realmente em níveis de satisfação mais elevados, depois de você passar a usar o limiar da pobreza absoluta. Então não tem esse risco de uma crise vir aqui gerar fome, porque nenhuma dessas crises que a gente teve até hoje só vai aumentar a incidência de fome naquela população que já está em situação muito grave, que está agora, que já está passando fome agora. Os que já estão desempregados agora há muito tempo que não tem possibilidade de conseguir emprego nenhuma, estão totalmente excluídos do sistema. Mas o cidadão médio, esse que está na internet reclamando, não tem possibilidade de passar fome, isso é um alarmismo, isso sim é gerar um pânico desnecessário. E muitas vezes falsificações, né? Vai falar que vai aumentar muito a violência urbana. Então, é curioso você tentar conter a disseminação de uma doença que está causando efetivamente o número de mortes. Se você fala o número de mortes altamente provável que já está acontecendo em vários países, é alarmismo e semear pânico. Mas falar umas asneiras dessa, não. Depois vem de setores que estão, claramente são interessados, né? Porque, por exemplo, do Durski, que é do setor de alimentação, que não faz delivery, o Madeira é de luxo, não faz entrega, então ele está sendo prejudicado diretamente. Luciano Hang, a mesma coisa. Ou seja, são pessoas que estão tendo o seu prejuízo pessoal, tentando falar em nome de um povo trabalhador, que eles não são, e isso soa muito mal. Mais uma vez eu quero frisar, não significa que quem faz esse discurso esteja sendo hipócrita, mas o discurso sempre soa hipócrita, no mínimo. E segundo um vídeo brilhante do Eduardo Moreira, aí, que dessa vez eu não vou nem recomendar meus próprios vídeos, vou recomendar esses dois vídeos externos da TV Corte e do Eduardo Moreira, que são excelentes. Segundo ele, esses que estão reclamando são pessoas que estavam em vias de entrar na especulação financeira, ou seja, eles estavam acumulando seus recursos para dar esse salto a nível de capital e começar a investir pesado no mercado financeiro. E essa crise veio que meio tolher essa iniciativa, então por isso que gerou esse certo desespero. E é importante lembrar que o capitalismo hoje, no seu mais alto grau, é financista, é especulação de mercado financeiro. O capitalista hoje, que é industrial, varejista, tá, que diz que trabalha diretamente com a produção, é o capitalista júnior. Os capitalistas de alto nível mesmo são especuladores financeiros, isso tem que ficar claro. Eu falei isso longamente em um dos meus vídeos aí, mas o ponto é que uma coisa é o capital produtivo, aquele capital que está efetivamente na base, produzindo na indústria, ou vendendo no comércio, fazendo trocas, empregando pessoas diretamente, do qual o proprietário assume os riscos da sua empreitada. Ele pode falir, ele pode ter um prejuízo. Quando o indivíduo dá esse salto para o financismo, as coisas mudam. Quando ele começa a sair da área do capital produtivo, do capital físico, para o capital especulativo, ele muda a sua estrutura e ele passa a correr muito menos riscos e a ganhar muito mais dinheiro. Hoje, sem exceção, todos os grandes industriais, todos os grandes empresários que vão crescendo, eles necessariamente entram no mercado financeiro e em pouco tempo eles passam a ganhar mais na especulação financeira do que na sua produção de base. Portanto, tirem da cabeça, tanto você que tem um viés à esquerda, quanto você que tem um viés à direita, e que tem sempre uma crítica a determinada influência de algumas corporações, quer seja na seara da cultura, quer seja na seara da economia, tira da cabeça esse negócio que eles estão realmente preocupados simplesmente com os lucros das empresas que eles já não estão mais, estão num outro nível. Para quem está preocupado com a questão cultural, tira da cabeça essa bobagem de que quem lacra não lucra. Isso é tolice, porque
a galera que financia essas pautas, eles estão no nível tal que eles podem perfeitamente sacrificar uma das empresas dele, eles não estão mais presos àquilo. Eles já se desenraizaram da sua própria produção. Ele pode sacrificar a empresa inteira, não está nem aí. Ele opera num nível financeiro onde ele não tem mais vínculo direto com a produção. Ele não precisa mais nem manter um capital físico. O capital virtual não deprecia, não precisa nem de manutenção. E esse é o grande sonho de todos os grandes empresários, os grandes capitalistas que estão se desenvolvendo hoje. Então tome muito cuidado com esse discurso. Porque você vê esse discurso justamente vindo de uma galera que está prestes a entrar nesse nível, e ao mesmo tempo que você já não vê tanto a galera que está lá nesse topo, que parece menos preocupada. Por quê? Porque eles já são mais imunes à crise, porque sabe que, havendo uma crise, sempre eles arrancam dinheiro do Estado para cobrir seu rombo. Das teorias conspiratórias a respeito do coronavírus, que eu não embarco em nenhuma, uma que tem mais sentido é aquela que coloca a questão está sendo explorada. Por quê? Porque a economia global já estava entrando numa recessão, já estava entrando numa crise, e essa crise de saúde é uma oportunidade perfeita para exigir determinadas contrapartes do Estado, como por exemplo uma ajuda de custo trilionário que os Estados Unidos acabam de dar. Seria muito difícil tirar uma ajuda de custo parecida com o que foi feito em 2008, depois da crise dos subprimes. Mas com uma crise dessa ordem fica mais fácil. E ainda que essa injeção de dinheiro na economia vá sim beneficiar de uma forma geral a estabilidade econômica em si, ela necessariamente beneficia muito mais aquela galera lá em cima. Então, fique esperto. No Brasil, teve essa atitude do Banco Central que promete gerar 1,3 trilhão de liquidez. A bem da precisão, não é que estão jogando 1,3 trilhão na bolsa dos banqueiros, não é exatamente isso. Porque na verdade são medidas econômicas que desbloqueiam determinados limites, removem determinadas barreiras que permitem que o sistema bancário possa emprestar e alavancar mais dinheiro. Mas sim, em última instância, toda e qualquer dívida que existe vai cair na mão do Estado, vai para a dívida pública e vai simplesmente aumentar a capacidade dos bancos de emprestar dinheiro, se endividar e cobrar mais crédito, e ter mais juros. Simples assim. Então isso não muda. O capital financeiro efetivamente não é prejudicado numa crise dessas de qualquer forma significativa, a não ser psicologicamente, né? Mas bem, nesse vídeo eu vou fazer vários cortes, provavelmente porque eu preciso checar algumas informações. Eu já ia dizer que não tinha morrido ninguém aqui em Brasília, acabei de descobrir que morreu o primeiro ontem. Ia dizer basicamente porque vou reforçar mais uma vez porque eu concordo que há alguns exageros na questão da quarentena, algumas coisas que não precisavam estar sendo feitas. Por exemplo, eu não acho que deveriam estar isolando as praias, porque a possibilidade de você contrair o vírus ao ar livre é baixíssima. E não vai ser, por exemplo, alguém passando no calçadão e outro passando 10 metros depois que vai ser contaminado. Claro que teria que se fazer algum tipo de isolamento, colocar algum tipo de controle para evitar aglomeração. O problema é que não dá para deixar para encher, não sei se é viável, mas deveria se procurar opções de permanecerem atividades, principalmente de lazer ao ar livre, o que já ia ajudar um pouco o comércio, a economia e, sobretudo, aliviar o estresse da população. Aqui em Brasília nós temos um Cine Driving, que parece que é o único do Brasil, que foi fechado. Eu acho que não deveria ser, porque no Cine Driving você vai dentro do seu carro, você estaciona e vê o filme ali no telão do estacionamento. Bastaria dar uma distância entre um carro e outro para não ficar muito perto, suspender lá o serviço interno que serve lá comida, ou talvez nem isso, mas tem um impacto muito ao ar livre, tem um impacto muito menor em termos de risco. Mas por que é importante fazer isso? Para evitar que a quarentena gere estresse. Nem todas as pessoas são privilegiados, que nem eu, que tenho uma casa e um terreno grande, relativamente grande, para ficar ao ar livre. Muita gente fica confinado no apartamento, numa casa pequena. E aí o que acontece, se você prolonga demais essa quarentena sem opções de lazer externo,
a tendência é que as pessoas comecem a ir umas para casa das outras, para casa dos vizinhos, e aí você intensifica a possibilidade de contágio. É preferível dois conhecidos se encontrarem ao ar livre na rua do que um, por exemplo, ficar indo na casa do outro. Você vai fazer o quê? Vai proibir a galera de andar para lá e para cá? É por isso que eu acho que tem sim algumas coisas que não precisavam estar sendo feitas, estão sendo feitas às vezes até precipitadamente. Mas isso não significa de forma nenhuma que se deva trocar a estratégia de suprimir o máximo possível, pelo menos nesse momento, a movimentação externa, tá uma estratégia de liberar e deixar acontecer. É como o vídeo da TV Coyote colocou. A princípio você pode destacar 3 estratégias básicas. Uma delas é a de permitir que o vírus se espalhe, para que a população ganhe imunidade, que era a ideia do Boris Johnson no Reino Unido, que depois mudou. Ou seja, essa estratégia não está sendo viável porque vai matar muita gente, então não vai valer a pena. E, por favor, tem que banir essa mentalidade estúpida de que coronavírus é uma coisa comparável com a gripezinha. Não é. O índice de letalidade dele, de contágio, é muito maior. Não é comparável. Não existe absolutamente nada na história recente comparável com o que está acontecendo na Itália, na Espanha, no Irã e que vai começar nos Estados Unidos. Não tem nada que se pareça com isso. Então tem que se tomar muito cuidado. Mas essa, para complementar, que foi a primeira estratégia, que é você simplesmente deixar a população, chama-se de estratégia de inação, né? Deixa acontecer, vai morrer algumas pessoas, mas a população imuniza. Não, essa estratégia não é aceitável. Outra é você simplesmente mitigar, né? Colocar um freio em algumas atividades, isolar, que é mais ou menos o que está sendo proposto, né, pelo Bolsonaro. Você isola só aqueles grupos de risco ali, mas isola algumas atividades, mas não deixa todas. Mas não todas, as não essenciais. E por fim, a estratégia mais radical, que é a supressão total, que os países mais graves estão tendo que fazer. Na verdade, a gente fica entre uma e outra, né? Ou você tem uma supressão radical ou você tem uma moderada. Mas o fato é que em um momento você vai ter que passar de uma para outra. E lamentavelmente o que nosso presidente disse, ele chegou a questionar o fechamento de escolas. Ao mesmo tempo que acho que é possível você isolar as pessoas mais velhas, como se nas escolas não tivesse repleto de pessoas de um corpo docente de todas as idades. Na escola dos meus filhos sempre teve pessoas diretores, professores, que são pessoas de mais de 60 anos. E você manda essas crianças para a escola e depois não dá para fazer uma separação rígida entre os idosos e o resto da população. Porque vai considerar a partir de que idade? A partir dos 60? Tem muita gente trabalhando aos 60 anos. São pessoas produtivas. E se for colocar no nível mais alto, as pessoas vão precisar de cuidados médicos. E há um evidente contínuo entre crianças, adolescentes, famílias de adultos das mais variadas idades e as pessoas mais idosas. Não tem como fazer uma ruptura generalizada. É por isso que uma maior restrição geral tende a ser a melhor estratégia. É verdade que o Brasil aparentemente não vai caminhar para o cenário catastrófico que se vê no hemisfério norte. Provavelmente por questões de densidade demográfica. Me parece que a densidade demográfica tem sido crucial na determinação de quais locais estão mais afetados pelo vírus. Então é bem provável que a gente no Brasil não tenha um quadro tão grave. Então eu acho que é muito mais prudente manter essa supressão agora, esse quadro um pouco mais radical, porque isso não vai durar muito tempo. No máximo 2 meses já tende a haver uma estabilização e a gente pode relaxar um pouco mais. Mas se vier com esse relaxamento agora, com a curva de crescimento que a gente está tendo, dificilmente isso não vai aumentar significativamente o grau de contágio e de mortes. Portanto, não, a conduta do governo não é admissível. A conduta do Bolsonaro é irresponsável, ele é um irresponsável, esse indivíduo não merece respeito. Aliás, se alguém ainda não entendeu, bolsonarismo não merece mais respeito. Ponto. Eu não tenho mais paciência com bolsonarista, com quem defende essa quadrilha que está no poder. Esse é um pessoal, é um comportamento de seita, é gente que faz até sentido não ter partido, porque ele briga com todo mundo que ele se reúne. Ele não vai conseguir criar um novo partido, se conseguir vai brigar com esse partido também. Está se isolando sistematicamente de tudo e de todos, porque esse é o comportamento de mentalidade de seita.
Só você está certo, o mundo todo está errado, você é a virtude encarnada, todos os outros são falsos, o mundo já é do maligno, você é o Messias ungido por Deus. É um milenarismo, um quiliasmo, um devaneio de gente que não tem condições de lidar com a realidade. Ponto. Portanto, tem sim que permitir, eu acho que deveria permitir algumas coisas, mas ainda assim fortemente controlado, fortemente regulado. Teria que ter polícia ou exército nas ruas, por exemplo, para evitar aglomeração nas praias. Teria que se permitir atividades ao ar livre, mas com presença ostensiva de vigilância e policiamento, para evitar o problema da aglomeração. Não tem jeito, a ação tem que ser dura. Infelizmente, muitas empresas vão quebrar sim, essas empresas têm que ser socorridas. Esses trabalhadores pequenos, microempresários, precisam ser ajudados, vão ser ajudados com dinheiro público, isso é inevitável. Mas e o fato é que tentar abrir essa quarentena, tentar movimentar o país agora, na verdade é lockdown, né, que se chama, você parar as coisas, tentar fazer as coisas voltarem ao normal agora, não é uma postura defensável em nível algum. E você pode apostar que os governadores e prefeitos não vão aceitar isso. Se a população, em ampla maioria, está mais preocupada com o vírus, até porque intuitivamente a gente sabe que problemas econômicos não são tão catastróficos assim como estão tentando pintar, então não adianta, não vai haver apoio para essa política. Essa abordagem do governo ela vai acabar sendo palavras ao vento, o que pode configurar a batalha final e perdida do bolsonarismo, porque vai tentar fazer esse negócio e não vai conseguir. Os governadores simplesmente não vão aceitar. Vai gerar uma cisão ainda maior entre os estados e a União, e o governo federal. E o governo federal vai fazer o quê? Vai pôr o exército na rua para obrigar os governadores a abrir. Se ele fizer isso, aí mesmo a coisa engrossa, porque só na cabeça esquizofrênica de bolsonarista acha que o Bolsonaro está com apoio do exército. Não está, o exército não está gostando dessa situação. Quem observou o pronunciamento do general Puyol aí, que foi há pouco tempo se manifestando oficialmente pelo exército brasileiro, percebe que nas entrelinhas tem uma coisa ali que não está batendo de jeito nenhum com o governo federal. Eles não estão vendo isso com bons olhos. Então a tendência é as coisas continuarem como estão, mas e com relação à economia, fatalmente vai desandar. O que tem que ser feito? O que tem que ser colocado, deixado bem claro? Volto a dizer, nós sabemos nos recuperar de crises econômicas. A gente já passou por várias crises econômicas. Aliás, pelo menos desde que eu me entendo por gente, o Brasil é uma sucessão de crises econômicas. Nós tivemos poucos momentos assim prolongados de bonança, para não dizer um único, que foi segundo o governo Lula, primeiro governo Dilma. Foi essa sequência assim, de quase 8 anos de crescimento ininterrupto, de bonança, esse fato foi praticamente inédito ao longo da minha vida inteira. O resto é crise, uma atrás da outra. E essa não vai ser diferente. Essa crise não é terminal. E o que acontece é que ela é inevitável, de algum modo. Mesmo que você liberasse total, colocasse tudo ao normal, o grau de hospitalização, de mortalidade já vai impactar na economia. Já vai ter gente saindo voluntariamente menos nas ruas. Já vai haver uma redução, uma retração normal no comércio. E aí complica, porque se você tem essa retração maior, sem um estado de lockdown mais organizado, fica até mais difícil você fornecer ajuda econômica para esse pessoal, fica mais difícil justificar. E aí o que eles vão fazer? Vão ter que apelar para... vamos fazer um monte de promoção, que a pessoa sai na rua. Aí você contrapõe diretamente o interesse da saúde pública contra o interesse econômico. Isso é muito perigoso. A gente não pode cometer esse erro. Existem alguns países que têm adotado uma estratégia mais relaxada, sim, mas nenhum deles tão relaxado quanto o governo federal está querendo colocar. Nem mesmo o Japão. O Japão fechou escolas, se não me engano, universidades e algumas coisas. E de qualquer modo a população já se retraiu, já está circulando menos na rua, sem contar que o Japão tem uma tradição cultural de ser mais cuidadoso com essas coisas. O Japão é um dos poucos lugares do mundo onde qualquer pessoa que estiver gripada, se sair na rua, necessariamente põe uma máscara. Isso é normal você ver isso lá. Sem contar o higienismo tradicional deles e o ponto deles nem se tocarem. É pessoal que não dá beijinho no rosto, não abraça, não aperta a mão. Então,
eles podem aguentar isso, além de ter um sistema de saúde bem mais eficiente, né? Tem se falado de outros países menores. Saiu uma hoax canalha, mas como sempre, aí, dizendo que Israel não está fazendo nada. Mentira, Israel também está restringindo. Então, assim, se não tem um exemplo de um país, principalmente de um país da magnitude do Brasil, que esteja adotando esse comportamento que o governo federal está querendo implementar. E não se iludam de achar que Bolsonaro é capaz de reconhecer um erro, que nem fez o prefeito de Milão lá, que encampou a campanha Milão não para, ou seja, ele retweetou a hashtag, apoiou, e hoje está pedindo desculpa, né? Admitiu que foi um erro, que agora está aquela catástrofe lá, literalmente dizimando a população mais idosa da região da Lombardia. Considerando que dizimando tanto pode significar reduzir para a 10ª parte, quanto retirar a 10ª parte. Não, Bolsonaro não tem essa capacidade de reconhecimento. Se ele conseguisse implementar isso e acontecesse um desastre direto, ele não vai reconhecer. Ele vai dar um jeito de pôr a culpa na esquerda, nos comunistas, e a patota dele vai do mesmo jeito. Não tem essa capacidade de discernimento, muito menos essa sombridade. Muita gente tem falado da questão da insensibilidade, de deixar morrer as pessoas idosas. Eu falo da irracionalidade, porque o grupo de risco não são só pessoas idosas e o corte nem é tão alto assim. Se você for pegar nos países mais graves, não é pessoas acima de 80 anos, é pessoas acima de 60 anos. Na média é bem para baixo, tipo 50. É curioso ver gente aí falando, tá aprovado, país tal, morreram milhares, ninguém com menos de 30 anos, como se isso fosse pouco. E aí você fala, meu amigo, junta, além da população mais idosa, os diabéticos, pessoas que têm problemas respiratórios crônicos, pessoas que têm problemas cardíacos, tabagistas. Aliás, excelente oportunidade para bater uma campanha de tabagista. Para de fumar, não tem o fica em casa arrombado, para de fumar arrombado, aumenta muito o risco se tem um problema respiratório. Mas se juntar todas as pessoas que têm algum problema, bicho, isso é metade da população. Porra, se não é mais. Seja onde é que tirar essa cabeça, que a maioria da população é perfeitamente saudável, não é? Então a gente não está falando de um nicho específico. Já é, graças a Deus, é uma coisa que praticamente não afeta crianças, apesar de já morreram crianças sim. Mas isso é bem baixo, isso aí é uma benção, vamos agradecer esse ponto. Mas toda a população economicamente ativa está em risco. Tem que tomar muito cuidado com isso. Ok, dito essas questões iniciais a respeito desses problemas que nós estamos tendo aí com o governo, essa questão a respeito, as coisas que eu relembrei do vídeo anterior, e vou passar para o ponto que realmente me levou a gravar esses vídeos, que até agora eu mantive mais ou menos na mesma temática do vídeo anterior, acrescento algumas coisinhas que já estão mais aprofundadas em outros vídeos que eu vou linkar, mas agora eu passo realmente para o ponto específico que até agora eu não vi ninguém falar. Muito bem. O verdadeiro e grande motivo dessa cisão ideológica entre os que estão defendendo, para usar a terminologia, esse isolamento vertical contra o isolamento horizontal, o fato de estar claramente enviesado ideologicamente, não é à toa. E o fato dessa abordagem de querer não parar a economia para preservar os empregos está vindo do mesmo setor claramente alinhado ao bolsonarismo e ao liberalismo, também não é à toa. Porque o que está verdadeiramente em jogo não é exatamente isso. O que está verdadeiramente em jogo é que essa crise já está deixando claro, e vai deixar mais ainda, que é o Estado que garante a ordem social. Que na hora que a barra pesa, é o Estado que segura a onda. Então essa crise é um golpe no liberalismo. Um golpe nesses delírios de que o mercado resolve as coisas. Um golpe nessa insanidade de pensar em termos assim de um minarquismo radical, ou pior, de um anarcocapitalismo. Esses doentes mentais. Não, muitos apoiam o Bolsonaro, não é à toa, apesar de que os mais sensatos, anarcocapitalistas não tem como ser sensato, mas alguns liberais e libertários podem ser. Aliás, tenho notado claramente libertários que já pularam fora do barco do bolsonarismo, estão até fazendo questão de frisar isso, porque eles ainda têm alguma racionalidade. O ponto é exatamente que tem aí
uma situação que vem para, mais uma vez, como a história frequentemente faz, esmagar essas ilusões liberais econômicas. E o pior, se a situação se agrava, a solução sempre é uma intervenção estatal mais pesada, que vai envolver estatizações, vai envolver o próprio governo passar a contratar pessoas em massa, porque com a crise, simplesmente eliminando força produtiva, se a situação for muito grave, o que vai acontecer é que o governo vai começar a contratar pessoas sem concurso ou com concursos facilitados para integrar unidades de trabalho estatais. Isso acontece sempre que vem uma situação de calamidade. Geralmente num pós-guerra, isso é muito claro. O setor privado não tem a menor condição de lidar com isso de uma forma ostensível. Ele lida de uma forma auxiliar, mas sob a direção, sob a tutela estatal. Quando isso acontece, quando o Estado intervém dessa forma e consegue salvar a situação, o que acontece? O período subsequente é um período necessariamente refratário a políticas liberais. E é isso que eles estão preocupados. Por isso que Bolsonaro não está nada à vontade, que Paulo Guedes não está nada à vontade, porque as psicopatias liberais dele, que já vinham melando tudo, ferrando a economia, pelo menos estavam abastecendo ainda mais uma elite financeira, correm o risco de sofrer esse baque, essa situação se agravar mais. E por mais ajuda trilionária que se deu ao setor privado, ao setor bancário, chega um momento que a conta cai no Estado e a ficha cai na cabeça do público. Eles percebem isso. Percebem o que significa a ação atuante de um governante que infelizmente nós não temos. Só vai acontecer quando tirar essa desgraça que está aí. E isso eu estou falando em vários países. Nos Estados Unidos já é um baque violento. Em outros estados nem se fala. Eu falei, provavelmente depois dessa aí na Itália vai ter um renascimento do fascismo. Países mais autoritários foram que lidaram melhor com a crise. A China, não só por ser o mais antigo, mas é o único que conseguiu controlar a crise. Porque se você for observar os gráficos de crescimento, é o único país do mundo que o gráfico estabilizou. Ou seja, já tem um mês que está mais ou menos o mesmo nível. E aí vão manter dessa forma. Os outros países, todas as curvas da infecção são ascendentes. Você não consegue vislumbrar quando que elas vão estabilizar. Eu volto a citar o caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte não teve crise, por quê? Porque primeiro foram avisados com antecedência. A única fronteira deles com a China é longe de Wuhan. E como já é fechado ao sul, só tem aquela fronteira rigidamente controlada, foi fácil fechar o negócio e controlar logo de uma vez. Coreia do Sul, apesar de ser um país que tem muito mais contato direto com a China, tem voos da Coreia, do Japão, o que eles fizeram? Intervenção pesada, testes compulsórios na população, rastreamento dos casos suspeitos, ninguém sendo a força pública indo atrás de gente na rua, ou em casa, pessoal sendo rastreado por celular para conter isso. China não dispensa comentários. Países como Cuba já são mais isolados mesmo, então tem essa vantagem. Assim, lembrei um outro fato aqui, é que teve um navio de cruzeiro turístico britânico, onde alguns membros apresentaram sintomas de coronavírus e o navio inteiro ficou em quarentena. Aí esse navio tentou atracar nas Bahamas, não deixaram. Tentou atracar em Barbados, não deixaram. Estados Unidos já falou que não deixava, apesar de serem tudo ex-colônias britânicas na esfera de influência norte-americana e inglesa. Quem foi que acolheu o navio? Cuba. Cuba recebeu o navio, fez um tratamento de segurança, de emergência lá para poder permitir que o pessoal voltasse para o seu país de origem, porque nem a Inglaterra queria aceitar o navio diretamente. E pôde repatriar os cidadãos britânicos direto para a Inglaterra. E Cuba que fez isso, que além de já estava ajudando lá na China com medicamentos que eles também estavam aplicando no tratamento do vírus. Aí você vê a diferença brutal de tratamento. Enquanto China já está vindo ajudar outros países, enquanto Rússia, que tem poucos casos, em parte por causa da densidade demográfica, né, realmente eu notei essa relação muito clara. Pode ver a Austrália, Cuba, Alasca, ali, o Canadá, dos países de baixa densidade demográfica estão tendo poucos casos. Mas a Rússia também está ajudando. Enquanto isso, o que os Estados Unidos faz? Aumenta as sanções contra o Irã,
que está numa situação precária, que eles vão lá, intensifica as sanções, aumenta a pressão contra a Venezuela, colocando até a cabeça do Maduro a prêmio. E é assim que esse pessoal age. As crises, em geral, geram um choque de realidade. E aí as ilusões são postas contra a parede. Aí só resta duas coisas. Ou você cai na real, ou você se isola, se fecha no delírio. O caso do bolsonarismo é se fechar no delírio. Isso é infalível. Não tem como a gente evitar isso. Mas o pessoal um pouco mais são, mesmo que seja hipócrita, mesmo que finja dar uma de esperto, eles acabam caindo na real quando a barra pesa. Silenciam, entram no armário, mas pelo menos ainda param de sabotar. E essa é a questão. Passado uma situação dessa, a pauta privatista foi pro saco. O Paulo Guedes, canalha do Guedes, tentou fazer chantagem. Vamos privatizar a Eletrobras. Vá a merda, seu Guedes. Sumiu, acabou essa história. O papo foi pro saco. E vai pro saco durante muito tempo. Pode esquecer essa palhaçada. A atuação estatal crucial e corre o risco até de aumentar a máquina pública, porque se a situação começar a se agravar, vai ter que haver contratações, o Estado vai ter que intervir, vai ter que assumir uma série de posturas, vai ter que financiar, cobrir esse rombo, não tem jeito. E a questão é exatamente essa. A crise do coronavírus veio para dar um golpe nessa mentalidade liberal, e é por isso que está essa cisão ideológica clara aí de um certo empresariado, em geral mais rico, simulando preocupação com a população, quando na verdade estão preocupados com seus próprios ganhos, contra os interesses da maioria populacional, das pessoas que têm um pingo de bom senso. E essa é a questão principal. Tem muitas coisas ainda a ser faladas a respeito. Eu pretendo me debruçar mais sobre essa questão, sobre umas certas ideias muito ruins que estão surgindo por aí, de, por exemplo, achar que essa crise pode ser benéfica a longo prazo para efeitos previdenciários. Não é. Tirem da cabeça essa tolice. O fato de morrer dessa forma uma quantidade significativa de pessoas que dependiam da previdência social não compensa o impacto que está sendo causado. Não tem como isso acontecer. É uma ideia que tem que ser imediatamente combatida. Tirar da cabeça tem muito lado com essas palhaçadas, essas teorias conspiratórias de que o vírus é uma arma biológica, que isso nem faz muito sentido, porque apesar de tudo, ainda assim, as vítimas preferenciais são pessoas mais idosas e pessoas com problemas de saúde. Em termos militares, os exércitos são contrários, são predominantemente construídos por homens jovens. Não faz muito sentido uma arma biológica desse tipo. Claro que poderia não ser uma arma militarmente tática, mas uma arma de ataque econômico. Mas quem lançou isso? Estados Unidos, que está se ferrando agora? China, que também já tomou uma pancada? Não tem evidência para suportar essa tese de uma forma ou de outra, apesar de que tem uma série de suspeitas de coisas mal explicadas. Se isso for em algum grau verdade, não é lançado por um país específico, é lançado por plutocracias. Mas eu não vou entrar nessa seara tão cedo. Tome muito cuidado com esse negócio de ficar depositando esperanças em cloroquina, que é uma droga provavelmente promissora, que provavelmente vai ajudar em alguma coisa, mas até agora não tem a menor evidência de que ela seja sequer melhor do que os que já estão sendo utilizados, por exemplo, na China, como por exemplo foi o caso do medicamento cubano, que foi utilizado entre 30 outros lá. E não é uma vacina, por sinal. E, sobretudo, tirar da cabeça essa estupidez de que nós estamos lidando com uma gripezinha qualquer. Primeiro que já é essencialmente errado chamar isso de gripe. Isso é uma pneumonia, é muito mais grave. É um tipo de pneumonia. É uma síndrome respiratória aguda grave, de um impacto, uma capacidade de dano muito maior que nós não conhecemos ainda. Nós não sabemos onde vai dar. Nós não temos como prever ainda quanto vai ter de mortos. É ridículo fazer comparações com doenças com comportamento que nós já conhecemos há muito tempo. Nós já sabemos os limites delas, sabemos onde e quando elas ocorrem. Nós não sabemos isso ainda com esse coronavírus. E diante de uma situação dessas, é melhor prevenir do que remediar. A questão é tentar restringir ao máximo mesmo, se manter o máximo possível em casa. E vamos seguir os cuidados recomendados pela maioria dos países, pela Organização Mundial de Saúde, pelo pensamento científico, por favor. Isso significa, sim, ignore a psicopatia bolsonarista.
Simplesmente deixou de ser uma questão, já deixou há muito tempo de ser uma questão ideológica, é simples questão de sanidade. Oposição hoje a bolsonarismo é questão de pura e simples sanidade. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 28 de março de 2020. Obrigado por sua atenção.